continuidade à disciplina de Meio Ambiente, Sociedade e Educação, hoje a gente vai falar sobre a aula 2. A aula 2 ela vai ser abordado o que nesta aula? A gente vai fazer uma breve introdução sobre a água, falando sobre a sua importância, a sua distribuição e os principais usos da água e os principais problemas encontrados na água, que é a poluição, eutrofização, assoreamento e etc. Na aula passada a gente falou sobre os recursos naturais, a disponibilidade deles e problemas ambientais no ar. Hoje a gente vai falar sobre a água e problemas ambientais na água. Então, começando com uma breve introduçãozinha sobre a água. Então, a água ela é um recurso natural abundante. Ela é essencial à manutenção da vida, ao equilíbrio dos ecossistemas e à preservação da paisagem. Na verdade, a água ela é importante para tudo, né? Tudo no que a gente faz hoje em dia, as nossas atividades do cotidiano, a gente precisa de água, né? E todos os organismos vivos, ele contém água, então por isso que a água ela é considerada a vida. Então, como pode se ver nessa figura, no corpo humano, o nosso cérebro ele tem 75% de água, os ossos, 22% de água, os rins, 83%, o sangue, 83% de água, os músculos, 75% e por aí vai, tá? Na imagem a gente pode observar ainda, por exemplo, a laranja, que ela tem 90% de água, o grão de milho verde, que tem 70% de água, e ovos, que tem entre 70% e 75% de água. Então, a água, por isso que ela é essencial à manutenção da vida, tá? E o nosso planeta, a maior parte ele é constituído de água. A gente chama o planeta Terra, mas a maior parte é água. 74% do nosso planeta é composto de água. Alguns autores eles divergem um pouco, eles dizem que é 75%, outros dizem que é 73%, mas em média 74% do nosso planeta é água. Mesmo com toda essa porcentagem de água, uma pequena porcentagem é que a gente pode usar. Por quê? Porque 97% dessa água toda que eu falei no planeta Terra, 97% é salgada. 97% da água toda do planeta é salgada, então ela não serve para diversos usos. E 2,2% é das calotas polares e das geleiras, então ela também não serve. E somente 0,8% de toda aquela porcentagem que eu falei do planeta Terra, somente 0,8% é água doce. Então imagine um biscoito, né? Aqueles biscoitinhos redondinhos. Se você quebrar 97% dele, considerado como água salgada, aí você joga fora. Aí depois você tira, vai sobrar 3%. Desses 3% você tira 2,2%, que corresponde às calotas polares e às geleiras. Aí você joga fora. Então vai sobrar um pedacinho bem pequenininho desse biscoito, que seria os 0,8% seria da água doce. Porém, esse 0,8%, 97% dele é água subterrânea, ou seja, de difícil acesso. E só 3% é que é água superficial. Então, de 0,8% que existe de água doce no planeta, uma pequena parte, somente 3%, uma parte menor ainda, é que é água superficial. O outro restante é água subterrânea de difícil acesso. Então, apesar do planeta Terra ser a maior parte de água, pequena porcentagem é que a gente consome, que a gente pode extrair. E essa pequena porcentagem, ela tem diversos usos. Então, quais seriam os principais usos? Abastecimento doméstico, né, para a gente cozinhar, tomar banho, lavar as louças, abastecimento industrial para as atividades industriais, na irrigação, para irrigar as culturas, na dessalinização de animais, que é para fornecer para os animais, para a bebida dos animais, para a preservação da fauna e da flora, e ainda a gente utiliza essa pequena porcentagem para recreação e lazer, criação de espécies e geração de energia elétrica, navegação, harmonia e ainda para harmonia paisagística. Então a gente usa para diversos usos, então a pequena porcentagem a gente usa para muita coisa, que são os usos múltiplos da água, tá? E o Brasil, ele é privilegiado, porque ele tem 11% da água superficial do mundo. Então ele tem uma boa quantidade de água, principalmente na região amazônica, que é 80% de água. Só que aí, como a gente tem pouca água, e a gente usa para para múltiplos usos, no Brasil ainda tem a distribuição que é desigual, porque a Amazônia tem 80% de água, porém só tem 7% da população do Brasil. O Nordeste só tem 3,3% de água e 27% da população. E as outras regiões, que é o restante, 16,7% de água e somente
somente 16,7% de água e 66% da população. Então, a gente, apesar do planeta ter uma porcentagem muito grande de água, como eu falei, pequena porcentagem é para uso. E no caso do Brasil, essa porcentagem ela ainda é distribuída de forma desigual, porque na Amazônia tem 80% de água, porém é onde tem a menor população. O Nordeste é o que mais sofre, porque tem uma população muito grande e tem pouca quantidade de água. E de onde é que vem essa água? Essa água ela vem das nascentes. Ela aflora do subsolo, ela nasce naturalmente, né? Para ver como a natureza ela é perfeita, né? Então ela nasce, ela aflora do subsolo. E aí a partir dessas nascentes que vai formando os córregos dos mananciais, sejam os rios, sejam lagos, sejam as lagoas. Então deve-se preservar essas nascentes. Mas aí o que acontece? O homem vai e entra, né? Como eu disse na primeira aula, porque ele não se incluía como fazendo parte do meio ambiente. Só que foi o que a gente aprendeu na primeira aula, que a diferença de meio ambiente para ecologia e ecossistema é porque o homem ele faz parte do meio ambiente, ele interage com o meio físico, o meio biótico, que o meio físico seria o ar, a água e o solo, e o meio biótico a fauna e a flora, tá? Então ele entra nesse meio ambiente e polui. Então essa pequena quantidade de água que a gente tem ainda é poluída pelo homem. Então quais são os problemas na água? É a poluição, a eutrofização, o assoreamento e o desperdício, né? Que a gente desperdiça muita água. Tá? Aí mostra algumas fotos, né, de poluição, de sair no esgoto de galerias, que é para ser de água da chuva, e vai diretamente para os rios, aí vai poluir o rio. Né? Geralmente as pessoas fazem ligações clandestinas das suas casas para essas galerias e vai diretamente para o rio, sendo que isso é para ser a água da chuva. Né? E aí o que acontece? Vai contaminar esse rio. Lançamos lixo na rua, que também vai diretamente para o rio, como pode ver nessa imagem, né? Um rio cheio de lixo. E as crianças, elas tomam banho nesses rios e como esse rio está poluído com esgoto, ou às vezes até em bairros carentes, como mostra essa figura aí abaixo de um banheirozinho que as pessoas constroem justamente em cima do rio, e aí vai a urina, vai as fezes e vai contaminar esse rio, tá? Então as principais doenças relacionadas à água seriam através do contato com a água contaminada, né, das crianças que entram em contato, como na foto anterior, através da transmissão de insetos, tendo a água como meio de procriação, como a dengue, que já apareceu outras doenças, chikungunya, zika e etc. Os verminoses, né, tendo em contato com o estágio no ciclo da água, principalmente crianças, ou você ingerir essa água contaminada, que é o que acontece muito com a maioria da população, né? Porque a água não é tratada adequadamente e ingere essa água contaminada. Então isso vai causar diversas doenças. E quais são os causadores? Então são diversos. Tem os vírus, tem as bactérias, tem os fungos, tem os protozoários, tem os helmintos, tem as algas. Então os agentes causadores são vários. Então quais são as doenças que o vírus causa? Aí tem alguns exemplos, como a hepatite A gastroenterite, a febre amarela, a dengue, a poliomielite. As bactérias causam diarreia, cólera, leptospirose, através do rato, febre tifoide, etc. Então isso é só para ilustrar mais ou menos algumas das doenças, né, que são associadas à água devido à poluição, devido ao homem poluir e contaminar essa água. Tá? E esse quadro também ele mostra algumas doenças causadas pelos micro-organismos. Então a giardia, que é através de um protozoário. Né? Quais são os sintomas do abdominal, febre, calafrios. A esquistossomose, que é através de um verme parasita, você vai ter fadiga crônica, hemorragia, hemorragia interna, anemia, tá? Então são alguns problemas que vai causar a esquistossomose devido à água contaminada. Aí essa foto mostra uma criança, né, com um vermezinho. Então o verme, muitas pessoas acham que é brincadeira, mas não é. Ele toma de conta do organismo e ele corrói todo o estômago e todo o organismo da pessoa. Então é adquirido mais através das crianças, porque tomam banho nessas águas contaminadas. E aí a poluição ela vai causar o que também? Ela vai causar a eutrofização. O que seria a eutrofização? É o crescimento excessivo de plantas aquáticas, que são aquelas plantas que ficam nos rios ou nos lagos ou nas lagoas. Elas podem ser tanto planctônicas quanto aderidas, a níveis tais que sejam consideradas como causadores de interferência com os usos desejáveis do corpo d'água. O que quer dizer isso? Com o lançamento, né, de esgoto
através das galerias que eu falei, que as pessoas fazem ligações clandestinas, vai estar poluindo essa água, então vai estar emitindo nutrientes para essa água. O excesso desses nutrientes na água, que é principalmente carbono e nitrogênio, vai eutrofizar esse manancial. Por isso, nome eutrofização, é o excesso de nutrientes. Então, o lançamento de esgoto, que são as causas, vai lançar nutrientes, que é carbono e nitrogênio, no manancial, no rio, no lago ou numa lagoa, e vai eutrofizar esse manancial. Quando se eutrofiza, vai crescer essas plantas aquáticas, que é o que a gente chama de água-pés. O lançamento de lixo também vai eutrofizar esse manancial, né, como mostra a foto, tá? E o lançamento de agrotóxicos também vai eutrofizar o manancial, né, quando a população cultiva próximo à margem de rios. Então vai crescer essas plantas, que é o que a gente chama de água-pés. Então, quais são as consequências? Essas plantas, elas são indicadores de poluição. Elas nascem ali, elas crescem ali para justamente absorver os nutrientes, a matéria orgânica que está presente naquele manancial. Então, teoricamente, não era para ser um problema, né? Porque ela aparece para absorver os nutrientes que foram lançados, o esgoto. Mas qual é o problema que ela causa? Como cria essa vegetação verde em cima do rio, vai fazer com que impeça a radiação ultravioleta. E aí, com isso, impede a realização de fotossíntese. E aí, os organismos vão morrer sem oxigênio. Então, o problema é esse. Esses água-pés, que muita gente até acha bonitinho, né? Eles estão ali justamente para absorver os esgotos que o homem lançou, que a atividade humana lançou. O lixo, os agrotóxicos. Mas como eles se proliferam em grande quantidade, eles vão tomar de conta do rio e formam esse tapete verde. E aí impede a radiação ultravioleta, que é o sol, e com isso impede a realização de fotossíntese e a produção de oxigênio. Então mata os organismos sem oxigênio, os organismos que estão presentes no corpo aquático. E com isso mata o rio. Então tem as consequências, os problemas de eutrofização, tem os aspectos estéticos e recreacionais, né, que é feio, condições anaeróbias no fundo do corpo d'água, que é justamente sem oxigênio, aí vai matar os peixes, vai aumentar o custo no tratamento dessa água, vai elevar esses custos. As algas, elas que se proliferam, elas são tóxicas, então emitem um gás que causa problemas de saúde na população. Além de reduzir a navegabilidade, que a eutrofização reduz, porque não tem como passar mais embarcações, e o rio ele vai desaparecer praticamente, como mostra essa foto aí do rio Puti, onde ele está praticamente todo eutrofizado. Além de, como eu falei, elevar os custos no tratamento de água. O outro grande problema é o assoreamento. Tá? Essa foto aí ela mostra o rio Parnaíba, que faz divisa com Teresina e Timon, no Maranhão. E esse rio ele é totalmente assoreado. O que é isso? Quais são as causas desse assoreamento? É quando ocorre o desmatamento da mata ciliar, que é aquela vegetaçãozinha que fica na margem do rio, aquela vegetação serve para proteger o rio. Aí quando se desmata, quando se remove essa mata ciliar, então o rio ele vai ficar desprotegido. Então o solo que está ali é carregado através da água, da chuva, através do vento. Então ele vai carregado para o meio do rio, e aí ele vai se acumulando no meio do rio. Quando ele se acumula no meio do rio, vai causar o assoreamento. A população também desmata a mata ciliar para fazer plantações, né? O lançamento de lixo também, tudo isso vai para dentro do rio e fica no meio do rio e vai ali se acumulando, aí vai assoreando esse rio. Quais são as consequências desse assoreamento? Então, tem várias consequências. A primeira é matar, soterrar os animais que estão ali naquele manancial. Eles vão ser soterrados, então eles vão morrer. Vai diminuir a vazão desse rio, vai elevar também o custo no tratamento da água desse rio e vai diminuir a navegabilidade. Então, esse rio Parnaíba, ele é uma fonte de renda para as pessoas que fazem um trajeto de Teresina a Timon ou Timon a Teresina, através de embarcações. Tem gente que vai de ônibus e tem gente que vai através das embarcações. Com o rio assoreado, não tem como mais essas embarcações transitar. Então, vai diminuir a renda dessas pessoas, porque vai diminuir a navegabilidade. E também vai diminuir a renda dessas pessoas, porque como mata os organismos soterrados, os peixes, a população ribeirinha que vive da renda desses peixes também vão sair prejudicadas. Então essas são as consequências do assoreamento, principalmente devido ao desmatamento da mata ciliar, que é a mata que protege o rio, que é aí onde o homem entra. E um outro grande problema também,
que a gente faz muito é o desperdício de água, certo? Então, a gente tem pouca quantidade de água disponível, que seja de fácil extração, que é superficial para a gente. A pouca água que a gente tem é distribuída de forma desigual no nosso país e a gente ainda polui essa água e ainda desperdiça essa água. Então, como se não bastasse todo esse estrago, as pessoas ainda desperdiçam a água boa que tem, tomando banhos demorados. Então, a gente toma muito banho demorado. Então, na próxima aula eu vou falar para vocês a quantidade de água que a gente desperdiça com esses banhos demorados, deixando a torneira aberta enquanto a gente se saboa, varrendo a calçada com água. Então, muitas pessoas fazem isso, em varrer a calçada com água, que é um desperdício muito grande. Escovar os dentes com a torneira aberta, também é um outro desperdício muito grande. E deixar a torneira pingando, também a gente vai ver na próxima aula que causa um desperdício muito grande, aqueles pinguinhos de água que a gente não dá valor, tá? Então, a aula de hoje é sobre isso. Aí são algumas das referências bibliográficas. Relembrando que na primeira aula a gente falou sobre os recursos naturais e poluição do ar, efeito estufa, camada de ozônio, chuva ácida, ilha de calor e inversão térmica. E na aula de hoje, na aula 2, a gente falou sobre problemas relacionados à água, né? Que é eutrofização, assoreamento e desperdício. Aí na próxima aula a gente vai falar sobre algumas formas de reaproveitamento dessa água para não desperdiçar e sobre problemas relacionados ao lixo, aos resíduos sólidos. Obrigada.